Noé era um homem justo em uma terra corrompida. A humanidade, outrora moldada pelas mãos de Deus com amor e perfeição, agora caminhava em trevas profundas, mergulhada em violência, ganância e pecado. O Criador, que contemplava os corações dos homens, viu que suas intenções eram continuamente más. Uma tristeza divina tomou conta do Senhor, que decidiu dar fim àquela geração corrupta para renovar a criação com pureza. Porém, havia uma exceção, Noé. Ele caminhava com Deus, mantendo sua fé e integridade mesmo em meio ao caos. Certo dia, o Senhor falou a Noé, em uma visão poderosa e cheia de propósito: o fim de toda a carne está decidido, pois a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que trarei um dilúvio sobre a terra para destruir tudo o que tem fôlego de vida. Mas contigo farei uma aliança. O coração de Noé tremeu ao ouvir essas palavras, mas ele não questionou. Era obediente e fiel. Então Deus continuou: construa uma arca de madeira de cipreste. Faça compartimentos nela e a cubra por dentro e por fora com betume. As dimensões serão estas: 300 covados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Faça um teto, uma porta lateral, e divida a arca em 3 andares. Noé não era carpinteiro nem engenheiro, mas a fé que o movia era suficiente para superar qualquer falta de habilidade. Com determinação, começou a trabalhar na construção da gigantesca embarcação, em obediência total às instruções divinas. Marteladas ecoavam dia após dia, atraindo a curiosidade dos habitantes daquela terra. Eles zombavam dele, riam e o chamavam de louco. Por que construir algo tão enorme no meio de uma terra seca? Onde está essa chuva que diz vir do céu? Noé, contudo, permanecia firme. Ele sabia que não trabalhava apenas com madeira, mas com esperança e obediência. Os anos passaram, e a arca foi tomando forma. Enquanto isso, Deus continuava a instruí-lo. De cada animal, traga para a arca um casal, macho e fêmea, para que suas espécies sejam preservadas. Dos animais puros, leve 7 pares. Noé reuniu sua família, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas destes. Todos participaram da preparação, armazenando comida para si mesmos e para os animais que viriam. Quando chegou o dia designado, algo extraordinário começou a acontecer. Animais de toda espécie, de grandes elefantes a pequenos pardais, vieram em fila até a arca. Os habitantes da terra observavam atônitos. Como isso é possível? Questionavam-se, mas mesmo diante desse sinal, não acreditaram nas palavras de Noé. Ele ainda os alertava: e arrependam-se. Deus é misericordioso e lhes dará a chance de mudar. O dilúvio está próximo. Mas as gargalhadas e os escárnios eram a única resposta. Finalmente, Deus ordenou que Noé e sua família entrassem na arca. Quando todos estavam dentro, algo ainda mais impressionante aconteceu: o próprio Deus fechou a porta. Noé sentiu um misto de alívio e temor. Ele sabia que estava protegido, mas também compreendia que o julgamento começaria. As nuvens se acumularam, escuras e ameaçadoras, e a chuva começou. No início, era apenas uma garoa, mas logo se transformou em torrentes furiosas. O céu se abriu em um espetáculo apocalíptico, e as fontes do abismo foram rompidas. A água jorrava tanto de cima quanto de baixo, inundando tudo com rapidez assustadora. Os rios transbordaram, os vales se encheram, e as montanhas começaram a desaparecer sob o avanço implacável das águas. Do lado de fora da arca, o pânico tomou conta da humanidade. Gritos ecoavam enquanto pessoas corriam em busca de abrigo, escalando pedras e árvores em vão. A arca, entretanto, flutuava serenamente sobre as águas, protegida pela mão de Deus. Lá dentro, Noé e sua família cuidavam dos animais e oravam, confiando na promessa divina. Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem cessar. Toda a vida que estava fora da arca pereceu. Quando finalmente as águas pararam de subir, o mundo havia se transformado em um vasto oceano sem terra à vista. O silêncio reinava. Apenas o som das ondas e os murmúrios de oração dentro da arca podiam ser ouvidos. Depois de 150 dias, as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre o Monte Ararat.
Noé, ansioso para saber se a terra já estava habitável, enviou um corvo, mas ele não encontrou lugar para pousar. Então enviou uma pomba, que voltou sem nada. Após 7 dias, enviou a pomba novamente, e desta vez ela retornou com uma folha de oliveira no bico. O coração de Noé se encheu de esperança. Mais 7 dias se passaram, e ao soltar a pomba novamente, ela não retornou. Era o sinal de que as águas haviam secado. Quando Deus finalmente ordenou que Noé saísse da arca, ele e sua família pisaram na terra renovada com gratidão. O mundo estava limpo, silencioso, mas cheio de possibilidades. A primeira atitude de Noé foi construir um altar ao Senhor e oferecer sacrifícios em gratidão. O aroma do sacrifício agradou a Deus, que fez uma promessa: e nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, nem destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto a terra durar, haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Como sinal dessa aliança, Deus colocou um arco-íris no céu. Este será o sinal da minha aliança com vocês e com todas as gerações futuras, disse o Senhor. Noé e sua família olharam para o céu com reverência, percebendo que a misericórdia de Deus era maior do que qualquer julgamento. A história de Noé não é apenas sobre destruição, mas sobre renovação, fé e a fidelidade de um Deus que nunca abandona os justos. Ela nos ensina que mesmo em tempos de trevas, um coração obediente e fiel pode ser o instrumento da esperança e da salvação.